Gente, então o Jean vai estar falando agora sobre caching em aplicações web. Palmas para o Jean. Jean, fique à vontade, cara. E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Vamos falar sobre cache. Talvez isso já tenha um pouco estranhado vocês, assim, uma palestra sobre cache. O que é isso? Faz sentido? Né? Tem assunto para uma palestra inteira? Né? Então, vamos ver se eu consigo fazer uma palestra inteira sobre isso. Então, para quem me conhece, para quem não me conhece, sou Giancarlo Emer. Eu escrevo algumas coisas nesse blog, jcmer.com. Vocês me encontram no Twitter também por jcmer. E em outras redes sociais também, através desses links, vocês me encontram. Fácil. Eu trabalho numa agência digital chamada Work & Co. Enfim, eu trabalho remoto aqui do Brasil. A gente tem escritórios em vários lugares dos Estados Unidos, também aqui no Brasil. E quem quiser saber um pouco mais sobre a empresa, trocar uma ideia sobre como trabalhar numa agência digital de produtos, pode vir falar comigo. Legal, sem enrolação, vamos direto para a palestra. Primeira coisa, a definição. O que é cache? Né? Quando eu falo que eu estou fazendo cache de alguma coisa, o que eu estou fazendo? Né? Na verdade, eu estou salvando dados para economizar tempo num momento posterior que eu precise de novo desses dados. Né? Isso que é cache. E aí pode ser o cache pode ser feito em software, pode ser feito em hardware. Né? Para quem estudou arquitetura e organização de computadores, deve em algum momento ter visto lá que existem vários caches que se relacionam com o processador, além da memória RAM do computador, que também não deixa de ser um cache. Né? Enfim, você tem uma série de conjuntos aí na arquitetura do computador que faz cache, né? Esses caches de hardware. Né? E aí a gente aqui vai focar um pouco mais nos caches da web. Né? Como é que funciona a cache na web. E aí tem um blog post bem antigo de um site que é especializado em descrever arquiteturas de internet, né, de aplicações. E esse pedaço é tirado de um dos textos que fala sobre o Flickr, né, na época que o Flickr estava bombando. Né, essa é uma coach um pouco antiga. E aí o que eles falam é que cache e memória RAM é a resposta para qualquer coisa. Né? Todos os problemas que eles tiveram quando eles montaram o Flickr, eles resolveram dessa forma. Então, não é um assunto que deva ser menosprezado. Até, inclusive, eu ouso dizer que o cache, na verdade, ele é um dos grandes segredos, né, da escalabilidade e da performance, né? Da alta disponibilidade, da maneira que você escala a sua aplicação, que você ganha usuários, e da maneira que você ainda mantém uma boa performance para todos esses usuários. Né? O cache é a resposta. Falando de web, aonde que eu tenho cache na web? Né? O que pode ser ali os meus instrumentos de cache? Né? Então eu começo ali com o browser, a própria rede pode servir como um instrumento de caching, o servidor, né? E a própria aplicação. Né? Então tem vários momentos aí na web que eu posso ter cache. Né? E a gente vai ver cada um deles e como é que funciona, quais são as características, quais são o que acontece em cada um desses caras. Né? Então, começando do básico ali, que é o que a gente vê, né? Quando a gente começa a navegar na internet, a gente começa a entender, né? Quando a gente liga para o suporte técnico, sempre falam, né? Pô, tenta limpar o cache e ver se funciona. Né? Então, acontece no primeiro cara aí que a gente tem a experiência no browser, né? Acontece caching no browser. E aí isso aqui é um pedaço uma coach, na verdade, da especificação da HTTP 1.1, que é o protocolo mais, né, comum na web, né, e o que mais suporta a comunicação entre máquinas na internet. E uma coisa que eles falam é que o cache não vai ter utilidade se ele não melhorar a performance. Né? O foco do cache no navegador é performance. Né? A maioria dos caches sempre vai ser performance. Né? Mas, enfim. Isso porque, durante uma navegação, né, num projeto, numa aplicação, qualquer caso que seja, o usuário ele vai precisar dos mesmos assets mais de uma vez. Né? O usuário vai acabar navegando pelo seu site de conteúdo e vai ver sempre lá no topo o mesmo logotipo. Né? A folha de estilo pode ser a mesma, os scripts podem ser os mesmos. Né? Então, esse que é o segredo ali de se cachear coisas. Né? E aí a pergunta é, o que pode ser cacheado no browser? Né? Quais coisas que podem ser cacheadas? Né? Os documentos, né? As páginas de web podem ser cacheadas, imagens podem e devem ser cacheadas. Né? Então, você tem aí muitos projetos que cacheiam imagens
no browser por meses, né? Não tem por que não fazer isso. Scripts, né? CSS e requisições assíncronas também, né? Que não deixam de ser frações de documentos, por assim dizer. Né? Tudo isso pode ser cacheado, e aí, dependendo do contexto da sua aplicação, do que você estiver fazendo, você define os tempos aí de caching de cada um desses tipos de assets. Legal, e como é que eu faço isso? Né? Como é que o browser sabe que ele pode cachear ou não? Então, isso tudo vai ser através dos headers de HTTP. Toda vez que você faz uma requisição por algum conteúdo, a sua resposta volta volta ou não, né, com uma definição de que aquilo pode ou não ser cacheado. Então, um exemplo bem simples, aqui seria um caso, né, que eu estou buscando as folhas de estilos do meu blog. Né? Eu tenho lá o jsemir.com e eu faço uma requisição HTTP dizendo que eu quero as folhas de estilos no protocolo HTTP 1.1. Né? Bem simples. E aí a minha resposta, que o servidor vai entregar, vai dizer, olha, aqui está o teu documento, a data que eu estou te entregando é essa, e você pode cachear isso por algum tempo. Né? E isso aí está especificado em segundos. Né? Tu pode guardar essa folha de estilos e sempre usar a mesma durante esse período. E aí, logo depois disso, ele te dá o conteúdo efetivamente. Né? Te dá toda a folha de estilos. E aí, a partir disso, o browser vai saber que ele pode cachear isso. Né? A partir dessa diretiva, né, que é o cache control, ele vai saber e por quanto tempo que ele pode guardar e não mais fazer essa requisição. E aí a gente tem uma situação que todo mundo ganha, né? Porque o leitor do meu blog não vai precisar ficar baixando de novo a folha de estilo a cada novo artigo que ele lê, e também, ao mesmo tempo, o servidor não vai ficar sendo onerado em entregar toda vez essa mesma folha de estilo, toda hora, para esse usuário que está navegando. Então, é isso, assim que funciona. Legal, mas quando que o browser vai pedir de novo? Né? A partir do momento que ele recebeu esse cache control, definindo o tempo que ele pode armazenar esse recurso, quando que ele vai pedir de novo por esse recurso? Né? Ele vai pedir esse recurso de novo quando ele expirar, né? Ou seja, quando passar esses tempos em segundos, ou quando o usuário forçar um refresh. Né? Isso é quando o usuário apertar lá no botão de refresh da página, os browsers, por padrão, tendem a fazer as requisições de novo. Né? Então, eles acabam jogando fora o que eles têm e tentam buscar de novo. Porque eles entendem que o usuário, por ter, né, tentado atualizar a página, é porque ele está vendo alguma coisa errada, ele quer ter o conteúdo fresco, então ele vai de novo para o servidor. Essa é assim que funciona a lógica. Mas se o usuário for só clicando em links, navegando, ele provavelmente vai puxar essa folha de estilo do cache. É assim que vai funcionar. Existe uma coisa ainda mais poderosa, né, além da expiração, que é os meus arquivos, as minhas aquisições, as minhas respostas, elas podem voltar com algumas marcações que servem para eu economizar ainda mais recursos, né? E como a gente vai ver em seguida. Então, duas coisas que eu posso fazer nas minhas respostas é dizer a última vez que esse documento, esse asset foi modificado, e também definir como se fosse um hash desse cara, né? Um fingerprint daquele arquivo, né? Que é chamado e-tag. Então, a partir desses dois caras, eu posso, numa resposta, marcar aquele documento, aquele conteúdo. Né? Então, isso adiciona mais informações sobre aquele recurso para o browser, além do tempo que ele pode cachear. Legal, mas qual que é a moral disso? Né? Então, vamos pegar o cenário de que eu estou navegando, pedi a minha folha de estilo, ele me disse que ele foi modificado nessa data determinada, e ele disse que ele pode ser cacheado por um período de tempo em segundos. E aí, né, essa informação é nova, né? Esse last modify é uma informação nova para a gente agora. A partir do momento que eu tiver esse conteúdo expirado, ou que o usuário forçar o refresh da página, ao invés de o browser só fazer a requisição e pedir a resposta, né, pedir a folha de estilo de novo, ele vai fazer a requisição, mas vai adicionar algumas coisas na request. Né? Ele vai dizer, olha, se não foi modificado desde essa data, ou se o fingerprint não mudar, né, não precisa me entregar esse conteúdo. Né? Então, a partir disso, o meu browser economiza fazer o download da folha de estilo. Ele vai continuar fazendo a requisição, mas ele vai receber uma resposta vazia. Né? Então, mostrando um pouco mais esse cenário. Então, aqui o caso em que um usuário voltou para o meu site depois de um tempo, né, alguns meses depois, ele ainda tem uma folha de estilo guardada no computador dele, mas ele foi lá e essa folha consta como expirada,
ele vai fazer uma requisição por essa folha, mas vai dizer que, de fato, ele tem uma cópia que diz que ele foi modificado em tal data, né? Então, se o meu servidor entender que ele não modificou mais aquele arquivo, ele vai só dizer que ela não... ele vai responder como um cabeçalho dizendo que ela não foi modificada, né? Que é o cabeçalho 304, né? Not modify. E aí ele não vai ter resposta, né? Ele vai só ter os cabeçalhos de HTTP, né? Então economiza o download. Isso é bem interessante, isso é uma prática super comum. Se vocês forem navegar na internet e abrirem lá o console do Chrome ou coisa desse tipo e ficarem, né, tentando atualizar a página, vocês vão ver 304 pra caramba, né? Porque isso é uma coisa bem interessante, porque de um lado você economiza a banda de download de arquivo e por outro lado o servidor não precisa ficar entregando um monte de conteúdo para todos os usuários que estão navegando lá, que estão atualizando a página, né, forçando atualização de página. O que é bem comum em certas aplicações, se tu for pensar, né? Quem está acompanhando lá uma apuração de votos ou coisa do tipo, né? Por mais que a pessoa tenha o instinto de que aquilo está sendo atualizado, ele vai lá e fica apertando atualizado o browser, fica forçando a atualização e tentando que aquilo mude, né? Então, esse é um recurso bem interessante que muita gente desconhece. Beleza, qual que é o takeaway dessa sessão aqui? É que definir entender, né, e definir de uma maneira correta os headers de HTTP do site vão economizar uma série de recursos, tanto de servidor, né, tanto da tua infraestrutura, tanto quanto dos usuários, né, de economizar banda e ser mais rápido. Outro cara que pode ter cache é na própria network. Então, se tu for pensar, a gente sempre escuta falar, né, esses buzzwords, por exemplo, CDN e etc. Então, o que é uma CDN? Ele é um cara lá que, no meio da rede, guarda conteúdo do teu website, né? Então, a partir de uma CDN, você começa a ter ali algum nó, que pode ser em algum país específico, né? A sua infra pode estar toda, sei lá, nos Estados Unidos e você tem uma CDN no Brasil, né? Esse cara vai ser um nó da rede no Brasil que vai salvar conteúdo do teu projeto. Então, isso também pode acontecer, né? Pode existir cache não só no browser ou no servidor, pode existir no meio do caminho, né? E esse é bem simples, a única coisa que você tem que fazer para deixar que esse cara seja cacheado por uma CDN é só dizer que o cache control é público, então ele autoriza qualquer intermediário aí a cachear esse conteúdo. O que para a imagem faz todo sentido, né? Eu não preciso ficar me preocupando se algum intermediário cachear uma imagem ou alguma coisa desse tipo, né? É ok isso, né? Então não tem problema. Legal. Agora, próxima coisa que a gente vai, né, pensando ali como as coisas são organizadas é para o servidor, né? Então, finalmente, o controle está todo na mão do desenvolvedor, né? Porque por mais que eu esteja declarando os headers lá de cache para o browser ou para o CDN, ele pode não respeitar aquilo, pode ignorar, pode, sei lá, né, o usuário pode limpar o cache. Mas agora a gente está falando de uma coisa que está totalmente nas nossas mãos, né, que é o servidor da aplicação. Então é bem comum, quando montar uma infraestrutura de uma página da web, você tem um servidor de cache, né? Então aqui um exemplo, né, eu tenho ali uma aplicação qualquer que é escrita em Ruby ou qualquer linguagem que for, e um banco de dados ou alguma outra aplicação que serve assets, enfim, alguma outra coisa aí na minha infraestrutura, e aí eu boto todas elas atrás, né? Costuma-se dizer, né, o jargão, tipo, eu boto atrás uma máquina de cache, né, atrás uma máquina de proxy. Então, essa máquina ela vai intermediar as requisições e vai poder fazer cache do conteúdo que vem dessas aplicações. Então, o que é isso, né? O que é o cache server? Ele é um cara que fica entre o meu usuário e as minhas aplicações, né? A minha infraestrutura, né? Ele fica na borda da minha infraestrutura, a galera costuma falar também. Legal, e o que pode ser cacheado nesse cara, né? O que pode ser cacheado nesse cara são documentos que são comuns a todos os usuários, né? Por exemplo, você não tem uma aplicação, né, que o usuário tem que se logar, ou tem alguma aplicação, né, que algumas partes não depende do usuário estar logado ou não. Isso pode ser cacheado, né, porque eu vou entregar sempre o mesmo conteúdo para todos os usuários. Imagens podem ser cacheadas também, né? Penso numa loja virtual, posso cachear totalmente todas as imagens dos produtos, eles não vão mudar. Script, CSS e algumas requisições assíncronas ali que também sejam comuns a todos os usuários. Então, muita coisa pode ser cacheado nesse cara.
Legal, o que se usa para isso? Né? Que geralmente se usa, talvez você já tenha ouvido falar por esses nomes. Né? Você pode usar Varnish para isso, pode usar Squid ou Nginx, né? Que é o cara mais assim, popular hoje em dia, né? Mais hipster, que nem a Aline falou antes. Esse é o cara do momento ali para fazer proxy reverso. Legal, vamos usar ele como um pouco de exemplo ali para tentar botar em código como é que esse cara se comportaria. Né? Então, esse seria uma configuração bem simples de Nginx. Ele somente recebe todas as requisições por barra, né, tudo que vier de requisição, efetivamente, e ele vai só encaminhar isso para um outro servidor dentro da minha infraestrutura. Pronto. Ele não vai fazer absolutamente nada, só vai ficar fazendo forwarding de request. De um jeito bem simples, como esse aqui. Né? Então, pronto. Assim que está estabelecido. Bom, se eu quiser ligar cache nesse cara, como é que faria? Né? Então, eu tenho que definir aonde esse cara vai salvar os arquivos de cache. Né? E aí isso, dependendo da minha infraestrutura, pode ser de diversas maneiras. Né? Eu posso definir um volume virtual para esse cara salvar nele, posso definir que esse cache seja em memória, enfim. Né? Não é muito o escopo daqui falar onde esse cara vai parar. E aí eu digo, olha, eu quero que tu use o proxy path para esse mesmo servidor, continue, né, passando as requisições para esse servidor, mas que você ative o cache. Né, usa esse cache quando você fizer isso. Então, essa é a diretiva bem simples. Então, a partir de agora, eu comecei a cachear as coisas. Né? Então, se eu estiver aqui num cenário onde que 2 clientes pediram pelo mesmo recurso, pela mesma imagem, pela mesma folha de estilo, essa requisição não vai passar para a minha aplicação. Né? O Nginx vai atender esses 2 caras e vai tentar compartilhar, né? Cachear as coisas. Né? Então, eu não sobrecarrego tanto a minha máquina da aplicação. Legal, mas como é que isso funciona? Né? Como é que o caching vai funcionar? Como é que ele vai saber o que ele pode cachear ou não? De novo, header de HTTP da minha aplicação. Né? Então, definir header HTTP da aplicação é a coisa mais importante de uma aplicação web. Né? Você saber definir os tempos de cache para as imagens, para os documentos, para, sei lá, partes diferentes da tua aplicação, tipos de recursos diferentes, é a chave de tudo. Né? Porque se isso estiver bem configurado, é muito simples você configurar um Nginx na frente da sua aplicação, porque ele só vai respeitar esses cabeçalhos. Na verdade, isso que é o mais indicado, inclusive. Né? Você deixa o Nginx lá sem nenhuma configuração de tempo de cache. Né? Ele não deve cuidar disso. Quem deve definir os tempos é a tua aplicação. Né? Então, ele vai funcionar quase da mesma maneira que o browser funciona. Claro que com um volume de dados que ele vai salvar diferente, o volume de dados que ele vai ser diferente, né? Porque ele vai ser impactado por vários usuários, mas, enfim, vai funcionar da mesma maneira que o navegador. Legal. E aí agora a gente começa vamos complicar um pouco mais o caso, né? Porque a gente está falando de aplicações, enfim. Né? Se eu tiver 2 requisições acontecendo em tempos diferentes, é muito simples, né? Porque o meu serviço de proxy vai ter tempo de falar com a minha infraestrutura, salvar no cache e depois entregar, e a próxima vez que alguém vier requisitar isso, já vai estar no cache. Né? Então, essa imagem aqui é simples de resolver. Agora, se isso acontecer, se todo mundo ao mesmo tempo pedir o mesmo recurso, né? Como é que esse cara vai reagir? Ele vai repassar as 3 requisições para trás, né, para a minha infraestrutura? Ele vai esperar? O que vai acontecer? Né? Na verdade, esse é o maior problema quando as pessoas aplicam cache. Elas nunca pensam nesse cenário. Né? Elas nunca pensam que, em algum momento, aquele recurso vai estar inválido e muitas pessoas podem pedir por aquele recurso ao mesmo tempo. Né? E aí, como é que o cache vai reagir a isso? Né? Talvez esse seja o primeiro cenário que você deve pensar. Nesse caso, se ele não tiver nenhuma configuração, tudo vai passar e ele vai, né, vai assediar a minha infraestrutura. Né? Todo mundo vai requisitar a mesma coisa, em algum momento ele vai conseguir cachear aquilo e vai se recuperar. Mas naquele momento que ele está com todos os caches inválidos, né, ou que eu limpei o meu storage de cache, eu vou ser totalmente assediado e aí, tipo, é o caso típico de aplicações inteiras que caem e não sobem mais. Né? Galera, minha aplicação não sobe mais. Obviamente, né? Não vai subir nunca se não está bem configurado essas questões aqui. Enfim, como é que resolve isso? Né? No próprio Nginx você pode definir que ele vai ser, o cache vai trancar a requisição. Né? Essa é a diretiva que você vai ser ativa. Né? Proxy cache lock on. E ainda você diz, olha, fica trancada por 180, eu não sei se é segundos ou milissegundos aqui, enfim.
fica trancado por um certo tempo. Né? O que significa? Significa que ele vai só delegar para a minha infraestrutura, né, só vai passar adiante a requisição do primeiro usuário que pediu pelo recurso. Os outros vão ficar esperando, né, por essa mesma resposta que ele vai compartilhar depois com todos os usuários. Né? Então vai ficar todo mundo esperando uma única requisição que foi encaminhada para a infraestrutura. Quando essa requisição voltar, ele atende todos os clientes. Né? Então, o que acontece efetivamente é isso. Né? Ele recebe várias requisições pela mesma coisa e só encaminha uma delas, espera ela voltar, atualiza o cache e aí atende meus clientes todos. Enfim, né, descrição disso, todos os clientes vão ficar esperando, né, até que a primeira resposta volte, né, a primeira requisição volte. Né, e aí ele atende todo mundo. Né. Legal. O que acontece em caso de falha? Né? O que acontece se a minha aplicação morrer por algum motivo, se o meu banco de dados começar a ficar ruim, enfim, como é que vai reagir esse meu proxy reverso? Então, ele pode reagir de maneiras diferentes. Né? Ele pode responder dados antigos, né, para casos em que a minha aplicação teve algum tipo de falha. E essa falha pode ser algum timeout de rede, algum erro na rede, né, de comunicação entre as máquinas, ou até mesmo a aplicação retornar um status 500, né, a aplicação retornar um erro, né, um cabeçalho de erro. Então, o que essa diretiva faz é o seguinte: olha, se você não conseguiu pegar o dado novo, não conseguiu conversar com a minha aplicação, entrega um dado antigo mesmo para os usuários. Isso, pelo menos, mantém os usuários ali com algum tipo de conteúdo. Isso é muito comum quando você tem site de conteúdo ou alguma coisa desse tipo. Sempre que a sua infra está meio ruinzinha, você começa a servir dado stale, que eles chamam. Né? Você vai servindo dado antigo, pelo menos o usuário está ainda consumindo, você continua imprimindo publicidade e tal. E em algum momento a sua infra vai voltar, isso aí você começa a responder com conteúdo quente de novo. Então isso é uma prática bem comum e, tipo, uma das práticas mais sensatas aí. Né? Então, o cenário é esse. Né? O meu usuário vai continuar feliz, porque o meu proxy reverso continua entregando conteúdo, né? meu proxy cache continua atendendo coisas e a minha infraestrutura está caída, mas, enfim, depois eu resolvo isso. Né? Então, isso é interessante, né? Porque a gente começou a falar de cache, e a gente está falando de tolerância a falhas já. Né? Então, o cache ele também é um instrumento, pode ser, né, um instrumento de tolerância a falhas. Né? Porque aqui a gente tem um cenário onde que eu estou com algum problema e mesmo assim eu não derrubei, né? Não deixei tudo cair. Outra coisa que é interessante, a gente estava falando que todos os usuários, quando fizessem uma requisição por um recurso determinado, ficariam esperando. Existe uma maneira de eu dizer que eu entregue conteúdo velho para os usuários que vierem pedir subsequentemente por um recurso. Isso é bem interessante também, porque daí eu não faço um monte de gente ficar esperando para um recurso ser atualizado. Então eu posso dizer, olha, se eu estiver atualizando o cache, né, se eu estiver falando com a minha infraestrutura para pegar um dado novo, e vocês pediram de novo por esse mesmo dado, vocês peguem o dado antigo mesmo e sigam a vida de vocês aí, clientes. Depois vocês vão ter esse dado quente, né, de novo. Em algum momento vocês vão ter esse dado quente. Então, isso é bem comum também. Né? Isso para quê? Isso para não ter uma porrada de clientes lá esperando um dado sem necessidade. Né? Tem um monte de conexão HTTP aberta com uma série de clientes. Eu posso só fazer isso e está resolvido. Inclusive, o Nginx ele não é tão poderoso nesses aspectos. Se for olhar o Varnish e o Squid, eles são melhores. Eles ainda conseguem só repassar a requisição para a infraestrutura e já atender os clientes instantaneamente. Né? O Nginx aqui ele vai penalizar um usuário, né? Porque o primeiro cara que pedir por aquele recurso ele vai ter que esperar aquele recurso ser atualizado, ser recuperado da infra toda. Né? Então, enfim, tem várias soluções diferentes para isso, né? Várias ferramentas, e cada uma tem características diferentes ali e modelos de funcionamento diferentes. É importante também entender um pouco disso. Legal. Próximo assunto é app caching. Né? Na aplicação, a gente só falou de servidor, como é que funciona na aplicação. Então, por que eu, depois de todas essas camadas de cache, por que eu gostaria de ter cache na minha aplicação? Né? E a resposta é relativamente simples. Né? De novo, eu quero ganhar performance.
né? Eu quero economizar requisições a microserviços, por exemplo. Eu quero reduzir o tempo de operações complexas que eu tiver que fazer na minha aplicação, né? Enfim, tudo que eu acho que está tomando tempo e está se tornando algum gargalo na minha aplicação, eu posso ir lá e tentar cachear. Então, o que é isso, de novo, né? São operações complexas, dados que eu posso compartilhar de diferentes requests, né? Então, enfim, tem uma série de coisas aí e a gente vai ver alguns exemplos mais adiante. Então, esse já é um dos exemplos, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, uma loja virtual e ela tem um preço que é calculado com base numa categoria do produto, né? Uma categoria de sistema de imposto, sei lá, o que seja, que vocês possam imaginar aí. Então, eu posso tentar cachear isso, né? Cachear esse preço. E essa é uma maneira bem simples de cachear, que é eu cacheio isso dentro do meu objeto mesmo, né? Essa técnica se chama memoization, né? E o que ela faz? Ela tenta armazenar dentro do objeto ou de qualquer estrutura que eu tenha dentro do código algum resultado para que eu não precise calcular esse resultado de novo, né? Esse é o mais básico de técnica de caching que você pode aplicar numa aplicação. Só que ela é meio perigosa, porque se tu definir uma variável global, por exemplo, e fazer cachear nessa variável global, essa variável, esse dado vai ficar para sempre durante o ciclo de vida da minha aplicação, né? Então, ela vai ficar para sempre lá cacheado e eu nunca vou atualizar esse negócio se eu criar uma variável global. Porque, enfim, o ciclo de vida da aplicação vai existir, né, por um longo período de tempo. E aí sei lá, pode ser pode ser que essa não seja a minha intenção, né? Eu não quero armazenar o preço durante, sei lá, meses que a minha aplicação pode ficar de pé. Eu só queria guardar aquele preço por algum tempo, né? E isso é bem importante, né? Então, se eu escrever um código Ruby como esse, por exemplo, né, esse $price é a variável global no Ruby, eu vou estar salvando esse preço durante todo o ciclo de vida da minha aplicação. Para quem não entende tanto de Ruby, quando tu sobe uma aplicação Ruby, né, quando você faz o deploy de uma aplicação Ruby, ela vai ficar atendendo várias requests, ela não vai morrer. Não é que nem não é uma linguagem de script lá que vai processar alguma coisa, fazer conexão com o banco de dados e depois vai jogar tudo fora. Ela continua existindo, né? Aquele processo continua existindo e respondendo novos usuários, né? Então, se eu tiver alguma coisa ali vazando, né, que é esse caso aqui, numa variável global, todos as requests subsequentes vão pegar esse dado dessa variável global. Legal, como é que eu resolvo isso, né? Falando no mundo Ruby, enfim, todas as outras linguagens vocês vão achar coisas similares, é usar alguma coisa específica de cache. Então, por exemplo, aqui eu estou cacheando as taxas, né, de imposto de uma categoria em especial, e aí eu digo, olha, salva esse cara com esse ID, né, que eu defini ali, categoria e o ID da categoria, e guarda isso por 1 minuto, né, e aí, bom, se tu não tiver esse dado, você executa o bloco do meio. É assim que funciona esse tipo de coisa, né? Você define esse recurso, ele tem essa chave, se essa chave estiver expirada, faça esse cálculo, né? Faça esse category text new, senão eu continuo reusando esse recurso. Esse, na verdade, é um pedaço de código que é baseado na Rails Caching API, e o que ele permite é bem simples, né? É armazenar e reusar dados durante um período de tempo, durante requests, né? Durante o ciclo de vida da minha aplicação. Legal. Aí a gente começa a falar sobre in-memory caching, né? E isso ainda a gente está num contexto de que eu estou salvando esses dados na memória da minha aplicação. Então, em algum momento aqui, eu vou ver que eu posso sobrecarregar a memória da aplicação. E aí, o que acontece é eu estouro o meu limite de memória. E aí, eu acabo no problema da minha aplicação. Então, uma coisa que
que eu posso fazer, né? E na verdade todas as coisas inteligentes eles controlam o número de quantidade de memória que eu estou armazenando. Então, o Rails Caching ele te deixa controlar o número de registros salvos na memória e ele vai expurgando esses registros. E na verdade, memória não resolve tudo, né? Porque eu só estou falando de memória aqui, mas enfim, como é que eu compartilho se eu tenho aplicações de containers, né, que estão em vários diferentes containers, várias instâncias da aplicação, e eu tenho um load balancer e tal. Como é que eu faço isso? Então, nunca assuma que as coisas vão estar na memória, né? Isso é uma predisposição. Eu vou ter que acelerar, desculpe, porque meu tempo estourou. Eu estava olhando um tempo aqui que não é real, desculpem. Eu vou ter que acelerar um pouco. Então, nunca assuma que as coisas estejam na memória, né? Então, uma coisa que eu posso fazer é ter uma storage lá, um banco de dados qualquer, que vai salvar os dados para mim, os dados que são cacheados. Então, mais comumente a gente usa storage de key value para fazer isso. Então, existe Redis, main cache para esse tipo de coisa. Então, além de poder salvar na memória da aplicação, eu vou salvar em outro banco de dados, usar esse cara como uma ferramenta de cache. E aí eu tenho várias políticas diferentes que eu posso aplicar nesse cara para controlar a quantidade de memória que esse cara vai salvar. Então, esses caras também podem aplicar tolerância a falhas, né? Eles podem ter replicação, persistência e uma série de coisas. E aí eu consigo montar uma infraestrutura ali e salvar as coisas nesses caras. Um problema que sempre acontece é muitas dessas aplicações podem querer um dado ao mesmo tempo, e aí eu tenho uma race condition aí, e como é que eu resolvo isso? É bem difícil, na verdade, né, porque todo mundo pode tentar falar com essa minha storage de cache e o dado estiver expirado. E aí como é que eu controlo? Eu tento, de alguma maneira, o Rails tenta resolver isso com esse rate condition TTL aqui. Não resolve tão bem assim, porque, né, é difícil eu sincronizar todas as minhas instâncias das aplicações, né, sabendo que eu tenho várias instâncias da aplicação rodando para atender diversos clientes. Então, é muito difícil, né, eu cuidar disso, de condições de eliminar totalmente condições de corrida no cache quando eu estiver falando de infraestrutura com vários containers, várias instâncias, vários microserviços, várias instâncias de microserviços rodando, por exemplo. E aí uma solução pode ser eu não atualizar o cache pela aplicação e sim gerar um worker, alguma coisa lá que vá populando esse cache e as minhas instâncias só consumam os dados do cache. Eu já vou encerrar. Então, enfim, sobre caching, o assunto é gigante, mas as coisas que vocês devem levar dessa palestra é obedeçam os comissários de HTTP, né? Pensem neles, respeitem eles. Caching é importante, né? Assim que vocês começarem a escalar produtos, a fazer coisas grandes, né? Eu sempre escuto, às vezes, as pessoas falarem assim, estou rodando um WordPress aqui e a performance não é muito boa e tal. Pô, você pode cachear o WordPress, né? Você pode, de alguma maneira, resolver esse negócio com cache, né? Sempre que você tiver uma estratégia de cache, tente medir as coisas, né? Quanto que os dados estão vindo do cache ou não. Né? Isso daria uma palestra só sobre isso. Mas pensa com cuidado antes de aplicar uma estratégia de cache, né? Porque só sair aplicando cache sem ter nenhum problema não é uma solução também. Né? Então espera ter algum problema de performance e aí sim pensa em fazer alguma coisa de cache no lado do servidor, né? No lado da aplicação. Já nos headers de cache para browser, isso é uma coisa que vocês devem sair com a sua aplicação feita usando isso. E muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Valeu, Jean.